o primeiro. Ele te escolheu, aleluia. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu, tua graça, meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Canta comigo assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque Boa noite. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa reunião, mais uma quarta-feira, com a bênção do Senhor. E eu quero já convidar você a juntos prestarmos esse culto ao Senhor, adorarmos ao nosso Deus, bendizermos ao Senhor. Portanto, nós vamos nesse momento orar ao Senhor com gratidão pela bênção de estarmos aqui, vivos, aqui na casa do Senhor, aqui em Botafogo, do templo. Você está na sua casa com a sua família. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Amado Deus, eu quero te bendizer mais uma vez, Senhor, pela bênção de mais um dia, por este culto que nós iniciamos em Teu nome, rogando a Tua presença, rogando, Senhor Deus, a direção, a comunhão contigo, Senhor, e com Tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e nós te agradecemos muito mesmo, Senhor, estarmos vivos em Tua presença, para que possamos prestar este culto em espírito e em verdade. Portanto, Senhor,
Renova nossas mentes, nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito tenha total e plena liberdade, Senhor. Que possamos Te cultuar em espírito e em verdade. E que Tu sejas mais uma vez, Senhor, através das nossas vidas, exaltado e engrandecido nessa noite. É a nossa oração ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você é muito bem-vindo, você que está aqui, você que está na sua casa, bem-vindo seja aqui a PIB de Botafogo. Vamos estar cantando, adorando, se disponha a buscar o Senhor. Vamos estar louvando ao nosso Deus com alegria.
lembrar, é preciso trazer à memória. Deus é aquele que nos dá convicção, esperança de dias melhores. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar bendizendo ao seu doce e santo nome. Essa canção é do grupo Prisma e é uma canção muito bonita que fala: seja forte e corajoso. Esse tempo de tanta dificuldade que estamos passando, medo, insegurança, incerteza, Deus está dizendo: seja forte. Não temas nem desanimes, pois Jesus irá na frente e sua luz te iluminará. Seja forte. Seja forte, corajoso. Não temas nem desanimes, pois aquele que entre nós está, a coragem te dará. Todo teu medo leva a Jesus e deixa o pranto Ele enxugar, pois Ele conhece tua dor, Ele sabe o que vai no coração. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois Jesus irá na frente e sua luz te iluminará. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois aquele que entre nós está, a coragem te dará. Nas mãos de Cristo sempre estarás e certamente vitória terás. Eu sei que Ele te dará seu poder, seu amor e lhe vencerá. Amém. Glória a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite.
você pode exaltar esse Deus vivo, esse Deus santo, esse Deus tremendo. E este é o momento que nós vamos estar orando, este é o momento que nós vamos estar clamando a esse Deus que diz a você nessa noite: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não fique desanimado, porque eu vou à sua frente. O Senhor é aquele que vai abrindo o caminho, o Senhor é aquele que vai abrindo as barreiras, o Senhor é aquele que vai abrindo portas, o Senhor é aquele que vai repreendendo todo o mal, e Ele que vai à frente do seu povo. E nós estamos, nesse momento, apesar de expor de uma pandemia mundialmente, não é, que está acontecendo em todo o mundo, em todas as nações, Deus não está escondido de maneira nenhuma, irmãos. Deus não está com a sua mão encolhida, nem com o seu ouvido tapado, nem com seus olhos vedados. Pelo contrário, Deus reina. Nós como igreja, nós como filhos de Deus, como discípulos do Senhor, precisamos estar conectados com Deus, entendendo todo esse processo que está passando a igreja dele, as nações, o mundo, as sociedades. Para nós cristãos, e ainda que muitos irmãos nossos têm partido para estar com Deus, eles não partiram para um lugar indefinido, eles não partiram, não é, como que não sabendo para onde iriam, pelo contrário, eles estão na casa do Pai. Então a morte para nós não é um bicho, a morte não é um vilão. Morrer para o cristão é ser promovido, porque mortos, a Bíblia vai dizer que nós já estamos em Cristo Jesus, crucificados com Ele. Todos nós iremos partir um dia, todos nós iremos deixar, porque aqui somos peregrinos e forasteiros. E Deus tem algo muito melhor preparado para mim e para você. Por isso, diga, seja forte, seja corajoso. Então vamos orar nesse momento, intercedendo ao Senhor por sua vida, para que Deus lhe dê ânimo, força nesse momento. Então quero convocar você, se você puder, na sua casa aí, e aqui na igreja, se você puder dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Eu vou dobrar os meus também nesse momento. E vamos falar com o Senhor, nosso Deus, mais uma vez. Diante de Tua presença, Senhor, nós estamos. Diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ó Pai querido e amado, nós aqui estamos mais uma vez prostrados, submissos, Senhor, diante da Tua autoridade, Senhor, da Tua glória e majestade. E a nossa oração, inicialmente, Senhor, é que Tu és um Deus tremendo. Tu és o Deus que é o Senhor da história, Senhor, que está conduzindo tudo conforme os Teus preceitos e vontade. Deus, nós Te louvamos, Te bendizemos, Pai, porque, Senhor, a dispor desta pandemia, das mortes, Senhor, das enfermidades, do caos, na saúde, na economia, nas nações, Senhor Deus. Tu estás cercado, Senhor, de glória, de majestade, Tu és santo e tremendo. Deus, nessa noite, nos dá a entender, Senhor, nos leva a compreender o Teu agir, Senhor. Nos leva a compreender, Senhor, e nos leva, Deus, submissos ao Senhor, fiéis e obedientes ao Senhor e à Tua palavra, Te adorarmos por quem Tu és. Nós Te adoramos, Deus, não por as bênçãos que recebemos. Nós Te adoramos, Deus, não porque estamos aqui com saúde. Nós Te adoramos, Deus, porque Tu és Deus, digno de honra, de glória, de toda a nossa adoração. Deus bendito, nós Te bendizemos, porque também sabemos, Pai, que o Senhor cuida do Seu povo. Que Tu tens abençoado, Senhor, derramado bênçãos sem medida sobre a Tua igreja. Amado Deus, portanto, Santo Deus, nessa noite, que nós possamos Te glorificar, Deus, na saúde e na enfermidade, tendo ou não tendo, Senhor Deus. Oh, Pai querido, nós Te bendizemos. Contudo, Deus, como disse o apóstolo Paulo, ensina-nos, Deus, a viver contentes, na abundância ou na escassez. Queremos Te glorificar, Senhor. Queremos Te exaltar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, envia uma palavra de ânimo aos desanimados. Deus, a Tua palavra nos diz ser forte, corajoso. Não temas porque eu te ajudo, diz o Senhor.
Deus, que esta palavra, Deus, não fique apenas nas nossas memórias, na nossa mente, mas que ela desça ao nosso coração, e que pelo Espírito de Deus, pela fé no nome de Jesus, essa palavra seja real, viva nas nossas vidas. Queremos ser fortes na Tua presença, queremos ser corajosos, Senhor, para animar outros, Senhor, para conduzir outros, Senhor Deus, aos pés de Jesus, Senhor, para que este mundo creia, Deus, para que as nações venham crer, que só há um Deus soberano e verdadeiro, que reinas. Deus bendito, nessa noite, continua conosco, falando, Deus, nos exortando, sim, assim Tua vontade, mas nos leva, Senhor Deus, a experimentar, Deus, a Tua bênção, Senhor, a experimentar Teu poder, Deus, que toda indiferença, que toda frieza, Senhor Deus, ó Senhor, sai das nossas vidas nessa noite, que possamos ser tocados, que possamos ser cheios, que possamos ser inflamados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. É a nossa oração. Deus, em nome do Senhor Jesus, visita desses momentos, Deus, nossos irmãos e irmãs que estão desanimados e enfermos também, Senhor, do corpo, da mente, do coração. Leva-nos, Deus, a eles a uma experiência nessa noite poderosa contigo, Senhor. Eu oro ao Senhor e suplico a Ti, meu Deus, em nome do precioso nome de Jesus Cristo, Santo Deus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos em campanha de missões mundiais, irmãos. Nós estamos vendo o que Deus está fazendo entre as nações. Tivemos ainda semana passada uma live, eu fiquei assim muito legal, gostei muito mesmo. E foi uma live que estávamos ao mesmo tempo em várias partes do mundo, simultaneamente. Um casal estava lá na África, um casal aqui no Brasil, outro casal, se eu não me engano, estava no Chile, é isso? Era no Chile que estava em Guatemala? Sim, e foi sensacional. Quem ficou até o final, ganhou a bênção, né? Eu fiquei assim, muito contente de ver o que Deus está fazendo em outros países, fora do nosso arraial aqui brasileiro. Vendo Deus cuidando dos seus missionários, porque Deus é aquele que, como leva você para a obra dele, Ele garante o seu sustento, Ele abençoa. E foi muito bom aquela live. E nós estamos em campanha. E se você ainda há tempo, Kézia? Ainda há tempo, esta semana, nós estamos ainda em campanha. Então, você que não trouxe a sua oferta, você tem esse compromisso. Irmãos, é um compromisso da igreja com a obra do Senhor. E nós temos um alvo de 20 mil reais. Ainda não alcançamos. Alcançamos ainda? Ainda não. Então é você que não for, ainda você que está em casa, olha só, falta você fazer a sua oferta. Eu desafio você, eu já fiz a minha oferta. Desafio você a você entregar diante de Deus. Faça aí um desafio com Deus. Porque Ele diz na Bíblia, façam prova de mim, diz o Senhor. Então faça um desafio com Deus. Coloca a tua oferta de amor para a obra de missões. Então você vai colocar aí no Pix, tá? E você vai colocar o valor. E se você colocar 2 centavos, digamos, se você colocar 10 mil reais, pela fé aí, ó, 10 mil reais. Aí você vai colocar 10 mil reais e 2 centavos. E a igreja vai entender que é para missões. Se for 1.000 reais, se for 10 reais, o valor que você colocou no seu coração. Porque a Bíblia vai dizer, Deus ama aquele que dá com alegria. É com alegria. Seja 10, 5, 1 real, Deus abençoa aquele que dá com alegria. É uma promessa de Deus em te abençoar. Então, a nossa divisa está em 2 Timóteo 1,7, a divisa de missões da campanha desse ano. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um coração generoso. Você precisa não ser covarde, pelo contrário, você precisa ser ousado. Como aquela viúva que chegou diante de Jesus, dos discípulos, e ela deu tudo quanto ela tinha. E Jesus disse, olha, todos aqui deram o que sobrava, mas ela deu todo o seu sustento. Por isso Deus cuidava dela. Vamos cantar essa canção, Luzeiros, da Raquel Novaes. Sim, você que trouxe a sua oferta, você pode trazer aqui a sua oferta no gasofilácio. Você está também convidado. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos
e em graça abundante viver. Não se acende uma luz pra se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Aleluias. Senhor. Amém. Quero ser o que queres de mim, Senhor. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer a Deus. E se você que está em casa, está passando por privações, nós estamos como igreja do Senhor cuidando uns dos outros. A igreja de Botafogo está envolvida neste cuidado. Nós estamos também arrecadando alimentos, levando alimentos às pessoas que estão passando por dificuldades. A igreja está sempre antenada também com as necessidades uns dos outros. E glória a Deus, porque nós temos visto Deus abençoando a sua igreja, seja no cuidado dos membros da igreja, seja no cuidado daqueles que ainda não são nem cristãos. Nós estamos abençoando pessoas, né, de diversas partes. E nós temos esse compromisso com a obra social também. Então você pode abençoar. Você que participa das nossas células, nós estamos arrecadando alimentos pelas nossas células também, não é? Para as campanhas da igreja. A igreja tem ajudado diversas casas sociais, asilos, casas de recuperação, e a igreja tem sido uma bênção nas mãos do Senhor, a igreja de Botafogo. Por que eu digo isso? Porque eu tenho visto isto, porque eu tenho participado desse ministério, e estou dando aqui testemunho do que a igreja tem feito. A igreja, em nenhum momento da pandemia, ela parou. Em nenhum momento ela parou. Glória a Deus por isso. Você pode ser uma mão amiga, você pode ser um braço amigo também nessa obra social, que você possa contribuir com alegria. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, agradecendo pela entrega de dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós te adoramos e te agradecemos por a rica oportunidade de sermos teus, Senhor, cooperadores, sabendo, Deus, que o Senhor é quem nos tem dado a vida, a saúde, o trabalho, Senhor, e que nós possamos ter em nossos corações a disposição de ter um coração agradecido e um coração generoso, para abençoar, Senhor Deus, a Tua obra, para, Senhor Deus, levar Tua palavra, levar também o alimento, o sustento, àqueles que estão precisando, Senhor. Santo Deus, nós te bendizemos pela bênção de poder te servir nesse contexto social também, Senhor. Deus, e temos visto, Deus, tantos milagres acontecer, Senhor. Milagre da cura, da restauração, Senhor. Milagre de empregos que são, Senhor, abertos, Pai, de portas que são abertas. E temos ouvido aqui testemunhos, Deus, da vitória que tu tem dado ao teu povo, Senhor. E mais uma vez, nós te agradecemos. E rogamos ao Senhor que abençoe também a obra de missões, nesse contexto, nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar Israel nesse momento, Deus, em nome de Jesus, o teu povo, Pai, que está passando por este conflito armado. Deus, eu quero colocar no teu altar, Senhor, o povo judeu e o povo palestino também, rogando ao Senhor que abençoes, Pai, que haja paz. Deus, ali a paz seja uma realidade, Senhor. Nós pedimos por Israel, nós pedimos pela paz de Jerusalém, porque assim a Tua palavra nos ensina a orar pela paz de Jerusalém. Mas nós rogamos também pelo povo palestino, Senhor, para que eles possam conhecer Jesus Cristo,
que eles possam conhecer o Deus de graça, um Deus de amor, o Deus único e verdadeiro, Pai, para que todas as nações e os povos conheçam a tua salvação. Por isso eu oro, Pai, nesta hora, com gratidão, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos hoje iniciar com o capítulo 8 de Zacarias. Não vamos conseguir falar todo o capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao versículo 13. Nós vamos dividir esse capítulo em dois momentos. E lembrando vocês, Deus no capítulo 7 estava falando acerca do jejum. O jejum que não agradava a Deus. Era um sacrifício que eles haviam estabelecidos para eles próprios, não para Deus. Eles haviam estabelecido diversos jejuns em diversas datas do ano. E o Senhor, aqui no versículo 8 do capítulo 7, diz assim: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia, compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns contra os outros. Então, nós chegamos à primeira metade do livro de Zacarias. E no capítulo 7, fala que a terra de Judá, antes uma terra abençoada, uma terra linda, se tornou uma terra de sequidão, um deserto, por causa da rebeldia do coração do povo de Israel, do povo de Judá especificamente. O capítulo 8, que nós vamos começar hoje, traz um novo momento. Deus está falando agora através de Zacarias para uma geração que está reconstruindo o templo, para uma geração que precisa ser encorajada. As dificuldades eram muitas. Apesar de ter vindo uma parte lá do exílio da Babilônia para ajudar, para reconstruir o país, a cidade, o templo, havia muito desânimo ainda. E Deus usa Zacarias e Malaquias. Zacarias e Ageu. Eu falei Malaquias. Ageu são profetas contemporâneos, são profetas que vão falar sobre a reconstrução do templo. E Zacarias agora traz uma palavra profética ao remanescente de Judá, de Israel. E essa palavra começa aqui no capítulo 8, e eu vou ler de 1 a 13. Diz assim: mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje estas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo.
Mas agora não mais tratarei como o remanescente deste povo, porque fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas estas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Herança, assim, verso 13, assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também o salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Esta mensagem, gente, que palavra consoladora. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse capítulo 8, no início. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor. O capítulo 7 havia terminado com Deus trazendo uma palavra de juízo. Deus chama o profeta Zacarias, e eu fico pensando agora, tentando me colocar no lugar do profeta, porque o profeta não tinha toda a revelação. A revelação de Deus era progressiva. E quando Deus fala, Zacarias ouve estas palavras que ele agora recebe por inspiração e revelação do Espírito de Deus. Eu penso que o coração daquele profeta se alegrou tanto, se animou tanto. Ele diz, mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito ciúme de Sião. Essa é a versão NVI. Eu gosto mais da versão que diz, tenho muito amor, ou tenho muito zelo por Sião. E ele diz, o Senhor aqui, ele é um Deus que ama, ele é um Deus apaixonado. E ele fala, eu estou me consumindo de ciúmes por ela, eu estou me consumindo de amores por ela. E o significado radical desse Paulo estar se consumindo é Deus está se queimando. É como se ele estivesse pegando fogo de amor pelo seu povo. Deus ama você. Não duvide disso. Ah, pastor, mas se Deus me ama, por que Ele permite que eu passe por esta luta, por esta aprovação? Porque Ele permite que o meu parente tenha morrido? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um propósito. A palavra vai dizer lá, a palavra do Senhor, antes da fundação do mundo, antes deste mundo ser criado por Deus, Deus já havia estabelecido um plano, um propósito, para mim e para você. Mesmo antes do homem ser criado, Deus havia estabelecido um plano por meio de Jesus Cristo. A palavra vai dizer que o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de agora, irmãos, para Deus tudo já está cumprido, para Deus não há amanhã, para Deus todas as coisas estão no eterno presente. Então, a dispor das situações, das dificuldades que estamos vivendo no mundo, irmãos, essas situações, elas vêm fortalecer a nossa fé. Ela também vem nos corrigir quando muitas vezes tomamos decisões como aquele povo havia tomado. O povo de Israel, que por um momento eles quiseram ser independentes de Deus. Viver para si mesmos e não para Deus. E eles escolheram a sua própria semeadura. Então, aqui diz aqui o verso 2, tenho muito amor, zelo pelo meu povo. Ele diz, verso 3, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então, Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado monte sagrado. Veja o ideal de Deus para o seu povo. O ideal de Deus e a vontade de Deus para mim e para você está aqui no versículo 3. Jerusalém será chamada cidade da verdade. Verdade e santidade são dois atributos do Senhor.
E são dois requisitos para nós, povo de Deus. Temos um compromisso com a verdade. Temos um compromisso em viver uma vida separada para Deus. Logo, se Ele é um Deus santo e Ele está habitando entre nós, Ele está aqui voltando, diz o texto, o que Ele requer do seu povo? Que este povo ande em verdade, em santidade. Verso 8 do capítulo 7, eu li na quarta-feira passada. Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Então, esse Deus poderoso, esse Deus santo, estou voltando para Jerusalém. Porque nós entendemos o contexto da história. O povo havia sido levado para o cativeiro. Mas Deus estava lá com o povo. Se a gente olha o livro de Ezequiel, por exemplo, Deus no meio do povo dele. Mas aqui Deus está dizendo, olha, eu estou voltando. A minha glória novamente estará com vocês. A minha presença. E aí ele traz uma promessa interessante no verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. Naquele contexto de Zacarias, irmãos, havia pouca gente idosa e havia poucas crianças. Até porque a grande maioria não estava na Babilônia, eles estavam voltando aos poucos. Havia lá com Esdras voltado cerca de 50 mil pessoas. Então esta volta foram voltas progressivas. Mas aqui o profeta está apontando para algo futuro, para um outro contexto, mas é uma promessa. E ele coloca dois extremos: meninos e meninas e velhos de bengala. Que isso engloba dois momentos: o início e o fim. E nesse contexto estão os de idade intermediária, jovens, não é? Pessoas de outras idades. E ele diz assim, que aquele momento, o contexto não é mais um contexto de jejum, de tristeza, mas de regozijo, de alegria. Verso 6, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos. E aqui tem uma frase que eu quero destacar. Uma palavra: salvarei o meu povo. Está aqui no verso 7. Diz: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Deus está dizendo: salvarei o meu povo. Vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. Essa era a palavra de Zacarias para aquele contexto. Porque nos dias de Zacarias, quando ele profetizava a reconstrução do templo, ele e Ageu, apesar do povo estar ali lutando, Deus está dizendo para eles: olha, eu julguei os pais de vocês. Eu os permiti que fossem para o exílio, porque eles não me deram ouvidos. Mas Deus está trazendo aqui agora um novo momento para uma nova geração, para a geração que virá. E ele diz: será isso impossível para mim? E eu me lembrei da promessa quando o anjo, diante de Zacarias, que Isabel, sua esposa, iria dar à luz um filho na sua velhice. E o anjo vai dizer para Zacarias, Lucas 1:37, há porventura alguma coisa impossível para Deus? Para Deus todas as coisas são possíveis. E eu queria que você hoje gravasse esta palavra: para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode estar passando agora, quem sabe, um momento dramático em sua vida. Você pode estar passando na sua casa, você está passando algo assim que diz: isto é impossível.
Estou desenganado. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E nós estamos vendo, irmão, no contexto de Israel hoje. No ano de 1948, Israel voltou a ser uma nação. Israel foi espalhado por todo o mundo. E hoje Israel está vivendo um conflito armado mais uma vez, porque eles voltaram. Jerusalém é a capital. Mas Jerusalém é uma cidade, apesar de ser a capital de Israel, é uma cidade que ela é preterida pelos árabes, pelos muçulmanos. Há um conflito. E aqui, o profeta está dizendo que em Jerusalém, velhos e crianças voltarão a ter alegria. Hoje, mesmo em Israel, hoje na atualidade, você não pode, em certos momentos, por causa dos conflitos armados. A guerra, a destruição. E eu não falo só de Israel, hoje no mundo todo não há lugar seguro, gente. Não há lugar seguro. Mas Deus está dizendo aqui, será isso impossível para o Senhor? Porque, irmãos, quem é a nossa segurança? É Deus. E aqui ele está dizendo aqui, naquele tempo, naquela época, ele está falando algo futuro. Deus está profetizando. E nós cremos, assim como está profetizado aqui na palavra do Senhor, essa palavra vai se cumprir no tempo determinado por Deus. Alguns estudiosos estão dizendo que essa palavra é a palavra para o milênio. E outros apontam que essa palavra ela se cumpre na vida da igreja. Há uma divisão de pensamentos. Contudo, meus irmãos, eu quero dizer nessa noite que esta palavra há de se cumprir, porque assim diz o Senhor. E a palavra de Deus para mim nessa noite, para você nessa noite, é que, como diz aqui, é que nós possamos crer, ser forte, ser corajoso, como diz aqui a palavra do Senhor. Porque o Senhor nos ama, porque Ele tem ciúme, Ele tem amor, Ele tem zelo por nós. Deus é um Deus amoroso, como eu coloquei como tema desta reflexão. Ele é um Deus cuidadoso. Ele cuida de mim e de você dos mínimos detalhes. E aí nós precisamos, meus irmãos, diante desta palavra profética, tomar posse dessa palavra nessa noite. Deus que me ama, ainda que Ele permita que eu passe por um tempo de provação, de angústias. O Salmo vai dizer que o choro pode vir e durar até uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem pela manhã. Então a igreja do Senhor precisa se colocar, como diz o profeta Isaías, na brecha, Ezequiel, na brecha. Quando eu estou na brecha, significa que eu estou vigiante. Quando eu estou na brecha, significa que eu estou atento ao agir de Deus, esperando por Ele. Hoje, quarta-feira, está difícil, amanhã é quinta. E amanhã é um novo dia. Hoje pode estar complicado, mas amanhã é um novo momento. O que virá amanhã? Virá aqui a promessa do Senhor. Hoje você pode estar passando por privações e lutas e angústias. Você pode estar em lágrimas nessa hora. Mas a alegria vem pela manhã. E o profeta continua animando o povo. Veja o versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje estas palavras, que já proferidas pelos profetas quando foram lançados os alicerces do templo, do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos. Deus está dizendo para aquele povo, está dizendo para mim, fortaleçam as mãos. Mãos enfraquecidas, mãos que não têm força, elas não conseguem sustentar um copo d'água. Mas Deus está dizendo, olha, tenham ânimo, trabalhem,
confia em mim. Naquele contexto havia insegurança. No período da construção do templo, havia muitos inimigos que estavam desestimulando eles a construir. E o profeta dizendo, olha, Deus está com vocês, continue no trabalho. E Deus tem nos chamado aqui na PIB de Botafogo a trabalhar. Deus tem nos chamado a nós cristãos hoje, Jesus Cristo. Naquela época ele dizia assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós somos chamados ao trabalho. Haverá um tempo de descanso, é verdade. Mas esse não é o momento. E esse é o momento que a gente, meus irmãos, fortalecer as nossas mãos, fortalecer o nosso coração e fazer que esta mensagem seja levada aos 4 cantos do mundo, irmãos. É verdade, meus irmãos, que há muita gente desanimada. E eu posso falar que eu sou um ser humano e às vezes eu quero ficar triste e desanimado por conta das notícias que são duras, né? Pessoas que me procuram dizendo, pastor, eu estou tão desanimado. Estou tão sem força, me ajuda em oração. E eu coloquei isso no meu coração. Eu estou proibido de ficar desanimado também, meus irmãos, porque eu dependo de Deus. E se eu me desanimar, se o pastor Márcio desanimar, irmãos, como será? Principalmente ele. Se ele desanimar, como é que eu vou poder? Ainda que eu preciso animá-lo e ajudá-lo em oração, mas como? Como fica se o líder diz, olha, gente, não tem jeito. Por isso, meus irmãos, eu oro. Por isso, cada vez mais, eu entendo que eu dependo de Deus e nós precisamos depender de Deus. Agora, para que isso aconteça, mesmo, haja disposição no coração. O anjo disse a Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou no teu coração a se humilhar diante de Deus, a buscar na palavra, aqui está o segredo, irmãos. Vida de oração, vida na palavra, confiar em Deus. Porque o apóstolo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, todas as manhãs, quando eu levanto, meus irmãos, eu me prostro diante de Deus. Eu digo, Deus, me ajuda, não me deixa, Senhor, olhar para trás. Não me deixa olhar para as circunstâncias, para as crises. Mas permita que eu olhe para Ti, Senhor, a cada dia. E me ajuda a animar os meus irmãos. Eu faço sempre essa oração, anima os meus irmãos. Senhor, envia uma palavra de ânimo ao Teu povo nessa manhã, Senhor. Levanta o abatido. Quero concluir. Veja o verso 10, e eu vou ler até o 13. Pois antes daquele tempo não havia salário para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Deixa eu chamar a atenção um instantinho aqui. Deus havia posto cada um contra o seu próximo. Isaías capítulo 45, versículo 7, Deus vai dizer, eu, Senhor, crio a luz e as trevas. Deus está dizendo ali que não Ele é autor do mal, mas Ele, o Senhor, quando Ele se levanta contra o ser humano rebelde, quando Ele se coloca diante daquele que se coloca diante dele, porque quem pode contra Deus? Deus havia aqui suscitado entre os próprios judeus, diz aqui, que eles, por causa dos pecados deles, da desobediência deles, da dureza de coração deles, que eles, diz aqui, fossem uma casa dividida. Mas agora, Deus está dizendo, não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declarou o Senhor dos Exércitos. Verso 12, haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas estas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também
os salvarei e vocês serão uma bênção. É bem por certo que em tempo da nossa vida eu posso ter sido uma maldição para algumas pessoas. Porque uma vida no pecado, uma vida longe de Deus, quando você não está com Deus, você está longe dele. E se você prioriza o pecado na tua vida, logo você não tem a bênção, pelo contrário, tem a maldição. E às vezes, irmãos, quando vivimos longe de Deus, eu posso ter sido maldição para a vida de alguém, por causa dos meus pecados, das minhas atitudes e ações. Mas agora, em Cristo, somos o quê? Bênção. Diga hoje no seu coração, eu sou bênção. Senhor, eu quero ser bênção para a vida do meu próximo, do meu vizinho, a começar na minha casa. Eu quero ser missionário nesse tempo, Senhor, e começa dentro da minha família, Senhor, me faz um missionário dentro da minha família, porque missões começam dentro da nossa família. Senhor, Tu me chamaste para ser, não maldição, mas bênção. E essa palavra, nessa noite, bênção, ser bênção. Deus, essa noite eu preciso que o Senhor opere um milagre da restauração para que eu seja bênção. Você quer ser bênção? Creia. O Deus que está conosco nessa noite é o Deus da bênção. Aquele povo no passado, aquela geração, eles foram maldições, foram espalhados, foram para o cativeiro. Agora Deus está dizendo, olha, vocês serão bênção. Há um tempo na vida da gente, há um tempo da amargura, das lágrimas, da angústia. Mas é um tempo de saborear o mel. Vida nova. E a proposta de Jesus Cristo nessa noite é vida e vida com significado, vida com abundância. A proposta de Deus nessa noite é ser bênção. Ser bênção é estar disponível. Ser bênção é você ser uma pessoa presente. Ser bênção não é ter só um discurso. Ser bênção é ser vida na prática. É viver o Evangelho. Deus está dizendo àquele povo, vocês serão bênção. E ele termina dizendo, não tenham medo. Antes, sejam fortes. E eu quero encerrar nessa noite. Seja forte. Digo fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo ora ao Senhor Jesus, quando ele entende que ele havia dado a ele, recebido um espinho na carne. Ele disse que por 3 vezes ele orou ao Senhor para tirar o espinho dele. E Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta. Porque a minha força, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na nossa fraqueza, é na nossa dependência de Deus, que somos fortalecidos e somos fortes. Hoje, eu quero orar. Ou melhor, eu queria convidar o nosso pastor para vir orar. Nós vamos cantar a canção do Prisma, que fala de um milagre. Depois o pastor Márcio vai ir abençoar você com a oração. Hoje, você que está em casa, eu quero dizer a você que, dominicalmente, que o pastor faz uma oração de apelo. Convenção não é só no domingo. Todo dia é dia de se voltarmos para Deus. E hoje, você que está em casa, você pode entregar a tua vida a Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Hoje você pode tomar uma decisão. Eu não quero mais a maldição, eu quero a bênção. Eu estou cansado do pecado e do resultado do pecado em minha vida. Senhor, eu quero a bênção do Senhor. Você quer a bênção de Deus? Então venha para os pés, corra agora para o Senhor da bênção. Venha arrependido dos seus pecados. Lamente seus pecados. Mas venha receber nessa noite vida e vida com abundância.
Nós vamos louvar essa canção, Um Milagre, Senhor. Gostaria que os meus irmãos presentes, vamos ficar de pé aqui no templo. E o pastor já está se dirigindo para cá, para a gente encerrar com oração. Na próxima quarta-feira, a gente vai terminar o capítulo 8. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Em caminhos de perdição andava, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre, Senhor. Tens feito em mim. Terminar meu viver. Tirei meu louvor. Milagre, Senhor. Tens feito em mim. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Glória a Deus. Queria que você anotasse na agenda do seu coração, hoje, nessa quarta-feira, dia 19 do mês de maio. Hoje é noite de milagre. E para que haja milagre, você precisa fazer a oração da fé. Porque sem fé não há milagre. Mas essa noite, Deus está vendo você, aonde você está, contemplando o teu coração. E se você crê em milagre, Deus, Ele opera milagres nessa noite, mais uma vez. E eu creio em nome de Jesus, se você orar com fé e crer na promessa do Senhor,
você há de testemunhar o milagre do Senhor, a milagre da salvação, do perdão, da restauração da sua vida, da cura também. Ele promete, por meio de Jesus Cristo. Querido pastor, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o pastor Adalberto, homem de Deus. Que o Senhor continue falando, meus irmãos, aos nossos corações. Não aceite menos que tudo de Deus. Não aceite menos que tudo. Deus tem milagres para nós. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que recebemos esta noite. Louvado seja o teu nome pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor tem sido bom para nós. O Senhor tem zelado por nós. Louvado seja o teu nome pela tua majestade, pela tua grandeza, ó Deus. Bom demais sabermos que o Senhor é tudo isso e que zela por nós, que cuida de nós, mesmo sendo nós tão pequenos. Senhor, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos trouxe. O Senhor tem levantado ao longo dos anos homens, profetas, homens que pregam, que proclamam alento, milagre na vida da tua igreja, do teu povo. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito esteja trabalhando em nós de tal maneira que sejamos convencidos desta verdade e possamos viver, ó Deus, crendo no milagre. Que nós possamos viver, Senhor, experimentando do teu milagre. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesse culto. Abençoa, Senhor, aqueles que estão acompanhando em casa e aqueles que serão abençoados por este culto depois. Ó Deus, que possamos ser confrontados pelo teu Espírito Santo. E possamos, ó Deus, querer tudo que vem do Senhor, porque tudo que vem do Senhor é muito bom. Leva-nos em paz para os nossos lares. Tira do nosso coração, Senhor, o comodismo, a conformação com a mesmice, que possamos, ó Deus, continuar firmes no Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, continua conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus o abençoe. Estaremos amanhã nas nossas células, estaremos reunidos para continuar estudando a palavra. E se você que está acompanhando pela internet, você não participa da igreja, você não participa ainda das nossas células, mande uma mensagem que nós estaremos mandando o contato de uma das nossas células para que você participe conosco. Será uma alegria saber que você está conosco. Que Deus a todos abençoe. Com uma oração silenciosa e após o pós-lúdio, o nosso culto estará encerrado. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe a todos.